Sempre tem que olhar, né, a floresta, não a árvore. E ele foi envolvendo, né, toda a educação de uma forma que não tem hoje uma pessoa dentro da educação que não fale bem dele. Educação é transformação, educação é emancipação. E uma companheira da Baixada Fluminense, Natália, que nós estamos recebendo aqui, Natália do Voz das Mães. Muita honra receber uma companheira que transformou a educação no Estado e, sobretudo, no nosso período de governo, lá na Baixada Fluminense. Que honra, né? Professora Luciana Gomes. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. O prazer é todo meu de estar aqui falando de um momento ímpar na educação, né? Que no seu governo, de 2011 a 2014, nós tivemos o marco da educação, a transformação, a reestruturação, né? Uma história muito linda, foi muito lindo viver esse momento. Agora, eu fico até arrepiada. Professora é professora, né? E aí vamos voltar para chegar a esse momento lindo, a história da Luciana, né? Sim. Você começou como na educação? Então, aos 9 anos de idade, eu tinha uma vizinha chamada Aline, filha de um casal português que haviam falecido. E a menina queria voltar para Portugal e foi pedir para o meu pai, foi perguntar para o meu pai se ele não queria comprar o anel dela de professora. E aí eu estava perto, né? E vi aquela cena. E aí meu pai falou, não, mas é o seu anel, né, de professora. Ela falou, não, mas no momento, o que eu preciso é voltar para minha terra, né? Porque eu ainda tenho familiares lá e eu vou vender. Então, meu pai até queria dar o dinheiro a ela e não ficar com o anel. Aí ela disse, mas a Luciana vai ser professora. Que isso. Então, eu tenho certeza que se o senhor comprar o anel, ela vai ficar muito feliz com esse anel. Aí eu falei, pai, eu quero. Interessante, você fez uma pergunta tão básica, como é que foi a educação? Eu nunca, jamais imaginaria que chegaria na infância. Já era teu sonho, já era professora. Meu sonho. Eu dizia que eu seria professora e juíza. Olha. Juíza eu não consegui, né? Mas e também nunca tentei. Mas professora, a vocação era educação. Eu nunca consegui sair da educação, né? Me formei. Se formou aonde? Eu me formei como professora, me formei na Baixada Fluminense mesmo, né? Numa escola até particular, mas... Graduou aonde? Graduei também na Baixada Fluminense, na Universidade de Nova Iguaçu. Me formei em Direito, mas durante a pandemia eu fiz pedagogia, né? Porque eu queria essa complementação, mesmo depois de já ter feito uma complementação pedagógica para poder... né, se caso necessário, dar aulas de direito para o ensino médio, né, na disciplina de legislação. Aí eu teria que fazer essa complementação. Eu fiz, mas eu já tinha um mestrado, né, em gestão da educação pública. Isso que eu ia te perguntar, você tem boa graduação, mestrado? Isso, eu tenho pós, eu tenho mestrado. Que espetáculo. Você fez aonde o mestrado? Eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora. Que é ótima, né? É uma das mais vocacionadas para educação no Brasil. Sim, Foram nossas parceiras, né? Foram A nossos Universidade de Juiz de Fora foi nossa parceira, foi. Sim. Esse mestrado, ele é oriundo do seu trabalho como gestor, né? Como assim? Porque durante esse período de 2011 a 2014... Atenção, não vejo a Luciana, sei lá, mais de 10 anos. Sim. E vocês nem se falaram não, antes nós não éramos amigos, não. Nós não éramos amigos, eu fiquei não. amiga do filho dele posteriormente, em 2016. Marco Antônio que me destacou. Pai, você tem você é uma companheira do seu... Lembra? Não falou Sim, com você e falou. com o Robson? Pois é. E aí, foi um dos projetos, né? Foram uma das metas desse período, dessa gestão. Qual foi a revolução lá? Aí você vai traduzir. Como é que você enxerga, né, Luciana, na ponta, o que foi essa revolução? Tem um negócio chamado IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, feito pelo MEC, para medir em cada estado, em cada cidade,
como vai a educação. Ensino básico é do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Sim. Então, uma atribuição que é exclusiva dos governos estaduais no Brasil é o ensino médio. Nosso ensino médio estava em 25º ou 26º lugar. Era o pré-lanterninha. Nós levamos para 15º e levamos para terceiro. Ficou empatado quarto, né? Na verdade, é a mesma pontuação, isso, né? Evoluiu demais. Mas por uma vamos dizer, milésimos, né? Um filigrama ali, né? E foi bacana porque eu tomei posse em 2011 e aí eu quero dizer a você que não foi só... As coisas são construídas. De 7 a 10, nós climatizamos todas as salas de aula. Sim, eu era diretora de escola nessa época. Falar que isso eu tinha uma inveja, porque São Paulo não era assim, não. Climatizamos todas com ar-condicionado, todas, 32 mil salas de aula. Bastante. Demos laptop para cada professora. Sim. Enfim. Modem de internet. O modem de internet, acesso gratuito. Nossa, que maravilha. 2008. Nossa, Mas, e enfim, lá atrás, né? Lá atrás. Então, não tinha tanta essa no coisa da primeiro, internet. Essa era a minha né? tese. A minha tese era, né, Luciana, que não dava... Desculpa eu estar falando muito, mas é um assunto que me emociona tanto. Quando eu assumi o governo, estava muito ruim, tudo muito ruim. Então, nós tínhamos carência de professores. Nós colocamos mais de 40 mil professores na rede. 50, é a maior entrada de professores da história da educação pública no Não Estado. tivemos mais concurso, né? Depois disso. Pois é. Então, fizemos muitos concursos públicos, enfrentar a carência de professores. Infraestrutura, reformamos todas as escolas, todos os colégios. Os CIEPs, que eram do Estado, climatizamos todos com o escritório Niemeyer. Enfim, para chegar nesse momento que Luciana dissertou no seu mestrado. E aí, houve nesse momento, né, uma reestruturação da secretaria, onde nós tínhamos 29 diretorias regionais, que não eram diretorias, eram coordenadorias regionais, e com o decreto 42793, que veio institucionalizando o IDERJ também, com o SAERJ, né? Isso, o decreto é dele. Então, fora dentre outras coisas também. E com isso, nessa reestruturação, houve uma mudança de paradigma dentro da secretaria. As subsecretarias, elas eram mais pautadas, direcionadas a cada ação que traria um resultado. Né? Tivemos a contratação do INDG. O INDG é uma instituição criada por empresários com o sentimento de que, se o poder público não melhorar, não melhora nada. O Gerdau, o Jorge Gerdau é um dos principais, a família dona da Suzano, os Pfeffer, o Beto Sicupira, vários empresários investiam, e tem um professor Vicente Falcone, que é um maior consultor brasileiro. Então, a equipe do Falcone foi levada, ela já tinha trabalhado comigo na redução de despesas e aumento de receita. E nesse segundo momento, porque o que aconteceu, qual foi a mudança que ocorreu? Né? Nós atravessamos esse primeiro mandato, fizemos muito pela educação com a secretária Tereza Porto. Sim. Muito. A Tereza foi muito dedicada. E quando foi no final, eu chamei o Wilson Risolia, que era o cara da Previdência, que tinha dado jeito na minha Previdência estadual, no Rio Previdência. Zerado a fila. Enfim, uma coisa genial e muito sensível ele. Então, ele aceita o desafio de ser secretário. E aí faz essas revoluções apoiadas por mim. E uma básica é que ela é fruto... Conta aí, antigamente as coordenadorias, isso que ela se referiu, por região, várias escolas abaixo dela, essas coordenadorias eram muito disputadas, digamos assim, pela política. E a gente acabou com isso. Foram criadas as diretorias regionais, né? E
todos os cargos estratégicos, né, principalmente dentro da sede, principalmente no pedagógico, eram por processo seletivo. E aí, esse processo seletivo, nós tínhamos, que foi de 2010, né, cerca de 150 mil inscritos para esse processo seletivo. Sim. E aí, você teria que ser, para as diretorias regionais, você teria que ter sido diretor de escola, né? Ter tido alguma experiência em gestão. Então, começava com análise do seu currículo. Então, foi a primeira fase. Posteriormente, prova escrita. Depois, análise de perfil com o pessoal de São Paulo, né? Da Caixa Econômica, ali no centro. Porque o Risolia veio da Caixa. Foi vice-presidente da Caixa Econômica. Sim. Ele não entendeu nada quando eu chamei ele para educação. Ele falou, mas eu não sou educador. Eu falei, você é gestor, cara. Mas ele é maravilhoso. Pô, conquistou corações e mentes na educação, que é uma... Professorado é um servidor público questionador, pela própria natureza. Sim. Sim. Né? Minha tia é professora, eu Ainda sei bem bem. como é. Ainda bem. E o Risolia conseguiu uma coesão na educação do Estado, né? Claro que amparado pela minha figura política, que dei sustentação a essas mudanças, né? E pela maioria na Assembleia, que apoiou também. Foi uma coisa interessante. Houve resistências, mas a própria Assembleia Legislativa, os deputados, não é esse mesmo caminho. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Para os alunos, o que mudou nessa reestruturação toda? A gente já falou de algumas coisas aqui, né? De climatização e tal, mas para os alunos? Para os alunos, né? Toda essa parte de infraestrutura e também essa parte pedagógica. Porque aí nós tínhamos um currículo mínimo, né? Com habilidades e competências. Tá. E conteúdos mínimos programáticos para que os planos de aula fossem confeccionados e todos os alunos da rede absorvessem o mesmo conhecimento, né? Sim. E aí os professores trabalhavam com um planejamento. Eu já não chegava mais na minha escola e eu acho que eu vou ensinar isso. Não. Já tinha todo o Já planejamento para o ano. Já tinha um planejamento né, elaborado, também foi criado um banco de dados elaborado pelos professores da rede, isso também foi muito importante, né? Todo subsídio para que o pedagógico acontecesse também. O professorado participava, Natália? Participava. No início, né? nós tivemos, frente, né? algumas resistências, é claro, né? Natural, tudo que é novo... Né? Você fica assustado e o pessoal reclama muito por causa dos baixos salários. Exato. Parênteses. Há 10 anos que o magistério não tinha reajuste. Eu reajustei todo ano. É importante porque... Quando veio o piso, agora o Estado está se equiparando ao piso. Incorporou Nova Escola. O Nova Escola era uma gratificação dos garotinhos lá que... não entrava no salário. Sim. E que era muito polêmica o critério do Nova Escola, Sim. uma esculhambação. Era de 100 a 500 reais. O meu compromisso com os sindicatos professores, enquanto candidato, era que aquele valor que a professora Luciana recebia, sei lá, 200 reais do Nova Escola, seriam incorporados ao salário dela. Só que ao invés de fazer isso, eu incorporei o teto, 500 reais. E é importante por causa de uma valorização para o professor, né? Para ele querer também estar ali e estar pronto para o aluno, né? Imagina, porque senão tem muito professor também que Natália, às vezes não ganha e não tá nem Natália, aí, né? você é professora. Vai numa sala de aula que não tem ar-condicionado. Você é aluno, uma sala... não tem um laptop, não tem um... E mais, quantas coisas nós demos de gratificações, tipo cultura. Vocês tinham um vale cultura, para aquisição de livros. Para aquisição de livros para os professores. Ele melhorou a per capita da merenda, agricultura familiar, e aí eu vou falar bastante vai disso. Contando, porque, Luciano, vai contando. Né, agricultura familiar, assim, um ponto muito relevante, né? Porque o Estado do Rio de Janeiro, ele não... É uma lei federal, né? Hoje a resolução número 6 do FNDE que ampara essa parte da agricultura e nós temos que ter 30% dos recursos recebidos pelo FNDE para a agricultura familiar. Então, nós temos lá a coordenação de alimentação escolar que
começou a elaborar uma chamada pública, né? Uma inovação no estado do Rio de Janeiro, porque não tínhamos nunca trabalhado com essas coisas, né? E nós nem conhecíamos também. Professores, nós fomos capacitados realmente a serem gestores. Como eu falei do mestrado, Foram capacitados. alguns receberam, quem fez o processo seletivo, né? O concurso para o mestrado e passou, nós tivemos no ano de 2011, 2012, 2013, uma bolsa no valor de 50 mil. Nós íamos para Juiz de Fora, o mestrado profissional. Importantíssimo. Tá? Todo julho e janeiro, e durante o restante do ano, por 2 anos, nós estudávamos pela plataforma, em casa, né? E julho e janeiro nós íamos presencial. para Juiz de Fora, que era o presencial, que eram as provas, né? A elaboração já da dissertação e que tinha que estar vinculada com aquele trabalho que você estava realizando. Então, e com tudo pago. Nós ficávamos hospedados no melhor hotel da cidade, tínhamos o ônibusinho da universidade para nos tirar do hotel, levar Isso até a porque ela universidade. conseguiu, não foi por indicação política, não, porque ela fez o concurso interno e ela conseguiu. E mais, Luciana, como você chegou a coordenadora da região metropolitana? Qual era a tua? Era que pegava qual? Pegava Nova Iguaçu, Queimado, Japeri, Nilópolis e Mesquita. Existe alguma referência mundial de um sistema de ensino? Tipo, esse daqui é o que gostaríamos de fazer? Tem um que o Risolia tinha uma queda gigante, mandamos professores para lá. Você chegou aí, não? Não, foi para a China, né? Que eles China, foram... Não, e Coreia do Sul. Coreia do Sul, Coreia do Sul. Nós fizemos convênio com a Coreia do Sul e mandamos professores para lá. Tinha até um financiamento da FAPERJ, que eu botei a FAPERJ para financiar. Aí como funciona isso? Porque foram os diretores pedagógicos, eu era regional administrativa. Ah, tá. Então, lembra que foram? Foram. E assim, a Coreia do Sul é realmente um modelo impressionante. Quer dizer, você sempre tem que olhar, né, a floresta, não a árvore. Ela se deu num processo, vamos chamar assim, de semi-autoritário do país. Mas era a cultura coreana naquele momento e se tornou um tigre asiático, né? E ela investiu muito na qualificação do seu povo. Eu conheço a Coreia do Sul. Aliás, quem abriu a possibilidade para o Risoli aí... A Coreia do Sul. A Coreia do Sul e fazer os convênios que nós fizemos fui eu numa primeira visita. Eu trouxe fábricas para cá, da Hyundai Heavy Industry, enfim. E aí, na área da educação, nós fizemos convênio e abrimos essa... Sim, mas também teve uma Coreia viagem para a China, para Maryland... Porque nós fizemos convênio com o governador de Maryland. Inclusive, nós temos diretores, que inclusive foi até da minha regional à época, professora Ruth, que foi... ela ganhou o prêmio Gestão e ela ganhou o intercâmbio. Uau! Para Maryland. Que demais. Né? O nosso governo... Foi maravilhoso, gente. Olha, de falar... E hoje, como está a educação? Fica, Luciana? Fico. Fica arrepiada? Fico. Agora, você já encontrou... Sabe uma coisa que outro dia eu fiquei muito emocionado? Eu estou fazendo consultoria, né? E outro dia eu conversei com um rapaz muito qualificado e ele me disse uma coisa que me impressionou. Ele falou assim, eu ganhei um laptop das suas mãos pelo meu desempenho na escola. Isso então você não tem preço, né? Essa galera, por exemplo, da Baixada, né? Esse rapaz era da Baixada. Essa galera da Baixada, da nossa geração, digamos, a galera que se formou naquele período... Você tem contato, gente que... Então, a gente sempre recebe as notícias, né? As boas notícias. Que né? bom. De pessoas que seguiram a carreira militar ou que foram, no caso dos alunos do CIEP 117, que é o português-inglês, né? É o do Carlos Drummond de Andrade? O Carlos Drummond de Andrade. Eu fui lá inaugurar. Nós fizemos uma parceria com o governo de Maryland. Sim. O governador é muito meu chapa. Eu fiz na saúde com a Universidade de John Hopkins, para os médicos da saúde irem, e fiz na educação. Sim. E nós não temos só o CIEP 117, nós temos... Imagina. Primeiro foi o 449, né? O Leonel Brizola. Leonel Brizola em Niterói, em Charitas. Que é português referência. E português-francês. Ele é o 2º lugar no IDEB. Para. Do estado. O primeiro é o Brasil-China.
Que já foi no finalzinho. O primeiro do IDEB. Também Você é tá me dando Niterói. informações valiosas. Sim. Brasil-China é do Sim, lado do lado. O Brasil-China, eu fiz, era a antiga Casa da Princesa. Exatamente, que o Pedro amarelinha. II, o Pedro II comprou para a Princesa Isabel, que nunca morou lá. Sim. Depois foi várias coisas. Eu peguei aquele prédio desativado, restaurei aquela casa amarela linda, fiz um anexo e fiz um convênio com o governo da China. Sim. E a primeira do IDEB. Primeira do IDEB. E o Brizola, o CEP lá que nós restauramos. 442 Sem contar os intercâmbios, né? Que continuam acontecendo. Legal. A gente não tem aquelas parcerias como a gente tinha na sua época. Mas ainda O intercâmbio acontece. rola. O Entendi. Carlos Drummond é o 5º. Então, assim, essas escolas... Agora, só um parênteses. Elas Só para você fazem a olhar a diferença. floresta outra vez, desculpa, professora, olhar a floresta e não olhar só a árvore, né? A árvore seriam essas escolas, mas olha a floresta. Eu sou autor da Assembleia, como presidente, fizemos a lei de cotas no acesso às universidades públicas. Então, você tem a lei de cotas, que eu ampliei no meu governo, pagando subsídio maior, etc., para os cotistas, oriundos da escola pública, pretos, pardos e indígenas. Aí você casa com um momento de ensino médio maravilhoso e fundamental também, o que acontece? Crescimento, né? Distribuição de renda. Sim. Porque a distribuição de renda não é só dinheiro, é você ensinar a pescar. Então, você está garantindo que aquela pessoa tem uma reparação social e racial, do ponto de vista do preconceito, do ponto de vista social, ela passa a ter acesso a ir para uma universidade e com qualidade. Não tem muita coisa, gente. Tem nave, José Lopes Leite, Nossa. Parceria com a Oi Futura. Na Tijuca. Na Tijuca. Está lá até hoje. Pica. Né? Maravilhosa. Os alunos são formados em programação de jogos. Programador de jogos. Incrível. Na Tijuca, disputada a tapa. Eu levei o governador da Renânia Westfália lá. Sim. Porra, o alemão ficou doido. O Nata também. O Nata em São Gonçalo. Pô, você tem uma memória boa. Parceria com... Gente, eu sou o Grupo Pão de apaixonada por Açúcar. isso tudo. O Grupo Pão de Açúcar, e eu dei o nome do pai do Abílio. Sim. Do Valentim Diniz. Pai do Abílio Diniz. E aí o Abílio foi, os irmãos foram, os filhos. Foi um barato, cara. E aí você sai também informado, e tudo é 100% garantido emprego, né, Luciana? Sim. Principalmente do Nata, né? O Porque Nata, é uma coisa mais... Planificação, qualificação. Sim. Pá! Você sente na Luciana falando do amor, né? Que ela tem pela educação. Eu sou filho de professora. Eu sou sobrinha. Então, cara, eu fico assim... eu tenho uma tia também, né? Fazer pela educação, eu tenho uma tia, minha tia né? Marli, que é professora, também foi diretora de CIEP, então eu já tinha aquele exemplo ali comigo, né? Eu fiz 1 ano de pedagogia. Ah, fez? Agora que você revela, depois de meia hora de papo? Então, eu mas é porque, assim, eu fui criada com... Eu sou sobrinha de professora, prima de professora, minha tia é professora de história, minha prima é professora de inglês, fez letras. Sim. E aí eu fui fazer 1 ano de pedagogia. Quer dizer, eu queria... Influenciada pela galera. Influenciada, porque eu achava o máximo, eu sempre gostei. E aí, só que aí, depois de um tempo, eu sabia que marketing era a minha área. Eu falei, não. Comecei a ver alguns amigos fazendo marketing. Falei, não, é isso que eu preciso. Eu não sei se a pedagogia perdeu, mas o marketing é uma grande profissional. Muito obrigada. Não, mas meu sonho... Olha como as coisas são, né? O meu sonho era trabalhar com crianças que a gente chamava de especiais, né? Com algum tipo de deficiência. E aí hoje eu tenho Voz das Mães que... Você não quer fazer uma pergunta nessa área? Como é que é a experiência? Então, eu queria saber como que é a inclusão hoje, porque assim, eu no Voz das Mães, a gente conversa muito sobre isso, e até conversando com uma mãe que a filha tem síndrome de Down, ela falou que chegou um momento que ela falou, eu vou tirar a minha filha dessa escola, que eu preciso colocar ela com outras crianças que também têm síndrome de Down. E vou colocá-la no ensino específico para ela. Como que é essa inclusão hoje? Dele, né? E hoje também, né? Mas foi onde tudo começou. Nós temos os cuidadores. Seu Sérgio Cabral. Seu. Docemente constrangido, eu agradeço. Mas fala que a pergunta é muito importante. Então, não temos até hoje, né? Sim. Porque, assim, foi precursor de muita coisa, né? E, assim, eu acho isso muito interessante, porque tudo que é bom a gente tem que dar continuidade. Sim, claro. Algumas coisas foram ficando pelo caminho, né?
devido a regime de recuperação fiscal. Claro. Então, algumas coisas a gente não conseguiu manter. Progredir. Mas também o que é interessante é que esse grupo que está lá hoje ainda tem muita gente também, né? Ah, tem uma galera ainda? Tem ainda uma galera. Ah, que e bom. ainda no pedagógico, né? Assim, a Rosana Mendes, né? Que hoje é a superintendente de avaliação, ela também também é da sua gestão, participou ativamente na gestão Risolia. Eu tô lembrando. Né? Onde é que é do Risolia, hein? Então, eu Tava acho... na Fundação Roberto Marinho. Mas eu acho que não está mais. Ele foi diretor da Fundação Roberto Sim. Marinho, número 1 lá Sim. da fundação. Mas ele já saiu de lá, né? É. Ele é muito qualificado. Ele estava fora do Brasil. Você sabe quando eu convidei o Risolia? Vou contar esse bastidor aqui. Sim. Eu chamei ele para conversar, faltavam... Você falou a posse dele foi que dia? Foi outubro de 2010. Então, a minha eleição, eu ganhei no primeiro turno, Sim. né? A reeleição, em outubro de 2010. Então, era o primeiro domingo. Faltavam uns 10 dias para a eleição. E as pesquisas já me davam com uma grande votação, no primeiro turno, ganhando e tal. E aquela coisa do IDEB, olha que coisa interessante. Nas pesquisas de avaliação, para minha campanha, né? Feitas com os institutos de pesquisa, como é que batia a educação? Bem. Aí eu mandava fazer quali. Eu falei, não, faz qualitativo para saber que bem é esse que nós estamos, pô. Mal ainda. Ah, teve ar-condicionado, teve... Uniforme. Teve aquilo, teve uniforme, teve merenda, melhorou isso. E mais do que isso, computadores. não teve greve. Isso é super Ele pagou bem ao professor, o professor ficou em sala de aula, então... Que tinha... Ainda tem muita greve? Não mais. Hoje em dia nem tanto, Porque né? antigamente tinha bastante, tinha né? mais, tinha mais. E aí o que aconteceu? Claro, o salário está baixo. É. E aí, o que aconteceu? Estava falando do quê mesmo? De como você falou com o Risolia. Isso. Aí eu chamei o Risolia, falei com ele, ele falou, pô, eu tô indo para São Paulo, eu estava esperando o senhor, ele é gago, né? Ele fala assim. Eu estava esperando o senhor acabar a eleição para dizer que eu vou para São José dos Campos, para Rodobens. É uma puta empresa. Sim. Puta empresa. Você vai fazer o que lá? Não, você é CFO. E ele é um homem decente, né? Falou, sim. É a chance que eu tenho de emancipar financeiramente. Falei, você vai adiar 4 anos esse projeto. Então, assim, ele deve estar no mundo trabalhando aí. Detalhe. Quadraço. Na história da educação, Quadraço. o único gestor que ficou 4 anos à frente da secretaria. Que troca, sai. É secretário de segurança. O Beltrame ficou 8 anos, pô. Sim. Depois ficou mais 2 lá com o meu sucessor. Mas ficou 8 comigo. Desculpa, então, assim, o Sérgio Costa ficou 7, 6. Pô. Fizemos 6 hospitais, 55 UPAs, Muita Rio coisa. Imagem. Então, assim, vai acabar? Não, eu quero que ela responda a minha pergunta sobre o que a gente precisa fazer Nossa hoje senhora, para... Eu tô falando muito hoje, né? Não, é emocionado, tá? Tô mesmo. Eu sei. Você percebeu? Eu sinto quando você tá emocionado com o convidado. Tô mesmo. Tô excitado. Mas eu acho que é uma pauta importante da gente falar sobre a inclusão, até contextualizando, porque assim, eu estudei na escola pública durante 2 anos. E na minha sala tinham 3 surdos. E não tinha auxílio nenhum para eles. Eu fui aprender Libras para auxiliá-los, eu e mais uma amiga. Que massa. Eles Então, sofreram bullying, não? Não, bullying não, a gente acolhia muito, só que eles não conseguiam aprender, porque o professor, ele ensinava, ele falava muito, eles não escutavam. Claro, então, loucura. ele tentava, ainda o professor tinha que escrever muita coisa do que ele estava falando para ver se eles aprendiam. Então, era mais uma carga pro professor e não tinha um auxiliar ali em Libras para ensiná-los, né? Então, essa é a minha dúvida. O que a gente precisa fazer para ter um auxiliar? E assim, hoje a gente vê quantas doenças raras existem, quantas síndromes. Então, tem muita coisa, escolas, né? elas têm... consegue, né? Elas têm um cuidador, Sim. né? Uma pessoa que ajuda aquele aluno para assistir uma aula, para fazer começou conosco e continua até hoje. Continua até hoje. Você implementou as salas de recurso. Mas aí, quem precisa começar? Salas de recurso é uma sala que tem nós temos o NAP, que é um núcleo onde tem as pessoas capacitadas com a inclusão. Professores que sabem
Braille, Sim. que conhecem os sinais. Então, trata toda essa parte de educação especial. Sim. Mulher qualificada essa. Você vê Né? que ela conhece tudo. Mas aí, por Eu exemplo, amo tudo. a mãe Que precisa... barato. Eu tô desbundado com você. Não, tô Eu amo falando tudo. sério. Eu falo Que com mulher você qua- de gestão de Olha que pessoas, baita de obra, quadro de tudo. político, de gestão, cara, que nós temos diante aqui. Entendeu? Eu gosto, eu amo a Secretaria de Educação. Assim, é uma paixão. Manda um assim, beijo para todos lá, sabe? tá? Vou mandar, com certeza. Manda um beijo para todos. Tá direito o prédio lá? Tá tudo direitinho? Deu um Então, probleminha lá na rua, né? Nós não estamos mais no Santo Cristo, Ah, não? né? Deu não, problema você na esteve rua, né? lá, lembra? Você Eu, inaugurou, claro, visitou claro. tudo, a gente, todo As mundo obras atrás lá dele deram pra problema, as obras do agradecer. Porto, né? É. E aí, era um comodato de 50 anos. Isso, o e Tribunal nós de Justiça. devolvemos... Eu peguei o prédio histórico ao lado do fórum, que era Da PGE. que era a Procuradoria do Estado. Sim. Dei à Procuradoria do Estado uma nova sede linda, um prédio super confortável, e fiz um convênio com o Tribunal de Justiça em que a Emerge, que é a Escola da Magistratura, saiu do Santo Cristo e foi para esse prédio histórico. Está lindo lá, né? Sim. A Justiça cuida muito bem. E aí eles nos deram, por comodato, 50 anos, essa troca, Sim. esse prédio. Esse Mas prédio. a obra do Porto ali parece que... Abalou as estruturas. abalou a estrutura. Né? Muitos prédios, né? ficaram comprometidos. Ficou comprometido. E aí a gente acabou devolvendo à prefeitura, né? Mas a secretária Roberta arrumou um local excelente para Ah, que gente. bom. Nós Onde estamos é? muito bem acomodados no antigo Sul América, hoje Expo Mag, Nossa, na Torre excelente. Sul. Né? A Estamos Roberta lá. é uma mulher da educação. Da Foi educação, secretária, né? foi secretária de Caxias por 8 anos. Olha. É uma grande gestora pública Bacana. também, né? Bacana, é importante isso. Porque... Olha o telefone tocando É. aí. Você é aluno ou professor? Esse Eduque. Agora, só pra gente finalizar também... Não que finaliza, não. Tem muita coisa pra contar. Professor, para. Por favor, gente. Eu queria Mas saber eu o queria que... te registrar uma coisa bacana tua, que você passou assim, batido. Cara, achei tão do cacete esse teu gesto com o teu colega surdo, com os colegas surdos. E mais do que isso, porque você falou que foi na dúvida entre a educação e o marketing. Sim. A educação e o marketing estão nessa tua generosidade com esses meninos surdos. Isso, Parabéns. eu acho que isso É o comigo teu já- lado professora. Acho que eu aprendi essa parte da inclusão também já vem desde Bacana. novinha. Vem Mas, hoje também. e ela tem um filho que passou por desafios, já é um herói, porque havia prognósticos muito negativos sobre ele. E o Vini já está com quantos anos? 1 ano e 9. Ai, que Molecão. lindo. Então Eu ela adoro, abraçou adoro essa criança. causa e fez o perfil Voz das Mães. É, que a gente fala com Foi aí que eu maternidade conheci atípica. ela, é. Vou acompanhar. Acompanha. Mas eu queria saber, o que hoje, no sistema de educação, o que vocês acham que a gente precisa melhorar para subir no IDEB? O IDEB é feito de critérios, né? Porque vocês falaram que estava lá embaixo, subiu Subimos. e agora caiu bem também, né? Mas Parece depois que sim. da pandemia, Uhum. porque o que aconteceu, né? Nós não tivemos fluxo. Passamos todos os alunos automaticamente. Quais são os critérios né? do IDEB? Explica para Então. a galera toda que está nos acompanhando. O IDEB, qual é a continha? Proficiência de português, matemática, dividido por 2 Proficiência é o vezes desempenho. desempenho, vezes o fluxo. Uhum. O que é esse fluxo? A aprovação, reprovação e o abandono Isso. O abandono da escola. da escola. Né? E nós temos projetos Então, qual é a maravilhosos. meta? Você adquira... Qual é o conceito correto daí? Matemática e português é essencial. Sim. Então, nós precisamos ter... E cá entre nós é um negócio no Brasil assustador. Então, matemática e português, conhecimento, a proficiência. Sim. Frequenta? Passa de ano? É isso. Traduzindo Sim, aqui. É isso. sim. E a gente precisa fomentar essa prática do português e da matemática, né? Reforço no governo dele, nós tivemos, no governo Reforço Sérgio escolar. Cabral, nós tivemos o projeto de reforço escolar, nós tivemos um projeto chamado Supera, assim, projetos de reforço no contraturno para tratar principalmente das disciplinas de português e matemática. Isso. Todas as escolas tinham. Entendeu? Fizemos parceria com o Instituto Unibanco,
Fizemos parceria com a Fundação Roberto Marinho. Tínhamos parceria também com a Fundação Ayrton Senna, Fundação com empreendedorismo. Exatamente. Colégio Chico Anísio. Que outro Coisas colégio... que precisariam ser colocadas, né? Empreendedorismo, educação financeira. Justamente. Colégio Chico Anísio na Tijuca. Sim, sim. Os meninos, os filhos dele, ficaram tão emocionados. Sim. Barato esse colégio. Também vai bem, né? Vai bem. Vai bem também. Eric Walter Heine, Santa Cruz, parceria com o CSA. É um colégio em Santa Cruz, parceria com a antiga CSA, que nem sei o nome agora. ThyssenKrupp. Não, era ThyssenKrupp. Agora é outro nome também, agora eu não lembro. É uma siderúrgica lá. É. E aí, Eric Heine, porque era o CEO da companhia, alemão, quando ela estava sendo instalada, e ele estava, infelizmente, naquele avião da Air France que caiu. Então, nós tivemos uma parceria com a siderúrgica. E está lá, o colégio também... Lembra do telhado dele? Nossa, verde. Ecológico. Claro. Da memória tem uma dela, mas a tua também? Tá, ele também não perde nada. A memória da galera a minha reunião com o secretariado não é papo político, não. Senta aí, subsecretário. Como é que é? Vamos lá, vamos ver. Resultado. Sim. Mas isso eu já falei que eu acho... que você tá vendo aqui? Não, isso eu já falei que eu acho incrível, porque o método de gestão dele é absurdo, né? Porque eu conheci de outra forma, né? Hoje, assim, tá ótimo. Eu ia muito na Casa Civil para as reuniões e ele falava que ele não queria saber de fraude de merenda e falta de merenda nas escolas. Olho na merenda, foco na merenda. Por isso que eu não esqueci da agricultura familiar. Aí fui para o meu lado marqueteira. Na minha regional, o que eu fiz? Eu colocava outdoor. 124 na minha regional. Eu passei, olha... Quantos municípios brasileiros não têm 124 escolas? Sim, 124. Pouquíssimos municípios brasileiros têm 124. E nós tínhamos que visitar todas as escolas. Nós tínhamos a GID, né? Que é o Sistema de Gestão Integrada das Escolas, onde trata da parte pedagógica, da parte de infraestrutura e da parte dos servidores, né? Essa parte de carreiras, que cuidou também com o advento do Risolia na Rio Previdência. Melhorou muito toda a situação de aposentadoria, licença-prêmio. Então, de 2007 a 2010, o Risolia cuidou do Rio Previdência, como eu falei. Não, por que eu, num dia lá, sei lá, tomando banho, fazendo cocô, fazendo xixi, andando... ele conta sempre essa história. Ele contava essa história pra gente, como ele escolheu. A história. E por quê? Porque ele, no Rio Previdência, o que me chamava a atenção é... Não, zerei os números. Não tem mais fila, pagamos tudo, cálculo atuarial, quer dizer, um cara do cálculo humano. Ele me chamava para reuniões com os aposentados e pensionistas. Tinha chazinho da tarde. Ele é um querido. O Risolia não existe. Todas as diretoras apaixonadas por ele. Ele fazia e aquela coisa café... gaga frágil, sabe? Aquela coisa gaga frágil. Aí elas botavam ele no colo. Um ponto marcante da gestão dele era o café com diretores. Ele ia a cada regional... Belo ser humano. Tá? E conversava e falava dos problemas e assim, e ele foi envolvendo, né, toda a educação de uma forma que não tem hoje uma pessoa dentro da educação que não fale bem dele. A memória é muito linda. Muito linda. E o Antônio Neto, que era o subsecretário pedagógico, que foi revelado, era diretor de um colégio em Miésimo da Silva. Miésimo da Silva, em Campo Grande. Isso. E aí, o Risolia, ele se destacava, eu gostava muito dele, mas o Risolia chamou... Foi. Quer dizer, pegou um diretor e falou, vem ser subsecretário. Sim. E aí, ele fazia o café com os professores de português e matemática, porque a rede é muito grande, somos 70 mil, uma média de 70 mil professores. Hoje então, tem 70 mil? Por aí. Não, hoje, servidores, né? Porque de professores, uma média de 40 a 43 mil. Estamos com uma carência grande. Estamos. Morreu muita gente na pandemia também, né? Precisa fazer concurso, é um outro cenário. Para você ver, a gente está chamando concursado da tua gestão. Eu vi no jornal isso. Sim. Estão chamando, acho que 200 ou 300 professores concursados do meu último concurso. 2.000 no total, né? A Polícia Militar também. 80% da Polícia Militar, hoje em atividade, são concursados meus. 100% dos auditores da Receita Estadual, 100% dos auditores são concursados meus. Sim.
E aí, isso dificultou um pouco, mas a gente está aí com o GLP, né, que é aquela gratificação por lotação prioritária, onde o professor faz a dobra. Cara, e também eu vou te falar do Cláudio Castro. 2.000 contratos. Eu devo, a bem da verdade, dizer o seguinte. Depois que eu saí, ele é longe o melhor governador. Sim. Longe. Ele fez um trabalho, assim, para uma pessoa, inclusive, que não era dada ao holofote. Achei ele, assim, muito bem. Muito bem. Ah, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. Não tá... O Projeto Mãe, o ano passado, foi maravilhoso. Pois é, não. Eu acho as assim, mães, tem que ressaltar, entendeu? Né, já que você tem um projeto com mães, as mães de cada unidade escolar que tinha em frequência, né? Porque fizemos a busca ativa com essas mães. Então, essas mães da própria escola vestiam uma blusinha rosinha e iam buscar aqueles alunos que estavam infrequentes por qualquer motivo. Que máximo. Depois de toda a busca, né, elas ajudavam a direção da unidade escolar, porque a gente tem muita carência também, né, de inspetor de aluno, né? E aí elas faziam um trabalho juntamente com a direção da escola. Importante, que bacana, né? Que bacana. E esse foi do governo dele. Não, mérito total. Sim. Mérito total. O inspetor, nós fizemos um concurso, né? Sim, foi o último. Foi o último, né? Fizemos um concurso. É. Se eu for falar da Mangueira ou da Portela, pergunta? hoje eu não vou terminar. Mas deixa eu só terminar aqui para falar dessa minha gestão lá. Ela vai falar até amanhã. Na Metro 1. Então, aí fiquei quase 2 anos na Metro 1, né? Do processo seletivo. Depois, o superintendente, que foi o primeiro lugar, o superintendente de gestão das regionais administrativas, professor Gilberto, ele foi o primeiro lugar do processo seletivo. E aí ele não foi diretor regional administrativo. Aí ele foi colocado como superintendente. Ele foi o nosso chefe imediato. Certo. Né? E éramos subordinados a Zaqueu Ribeiro. Grande Zaqueu, né? Gente finíssima. E falo com ele até hoje. Onde é que ele anda? Tá lá em Brasília. Tá em Brasília? E aí ele... Dá um abraço pra essa galera toda, tá? Sim, com certeza. Vou mandar um podcast para eles. Todo mundo vai assistir. Vai assistir. E aí o Gilberto passou para um concurso da UESO. Olha que massa, que é a Universidade Estadual da Zona Oeste do Estado também. Isso, que funciona no Sara Kubitschek. No Sara Kubitschek, em Campo também. Grande. E aí o Gilberto... Kubitschek é o colégio que forma professores. Professoras. Curso normal. Antiga normalista. As normalistas, né? E bem tradicional, né? Bem tradicional. Professora Deise Duque Estrada está lá há muito tempo. E aí, Gilberto foi para o ESO, aí o Risolia. Então, você avalia, vamos avaliar quais são os melhores regionais. E aí, eu fui escolhida. Olha! E fui a superintendente. Aí foi aí quando eu conheci esse moço. Incrível. Foi pessoalmente. Reunião nossa, né? As reuniões, né? Fazia bate-volta, ia para Brasília, voltar para tratar com a FNDE, sobre merenda, aquela coisa toda. E assim, e fui me apaixonando cada vez mais pela educação, porque eu, uma simples professora, docente 2, onde eu podia imaginar que eu ia viver isso tudo? Você foi diretora de escola, né? Eu fui diretora de escola por 12 anos, CIEP 111 Gelson Base, Freitas. né? Professora da base, chão de fábrica, sabe? Sim, e aí, no seu primeiro governo, você criou a Secretaria da Baixada. Foi, a subsecretaria. Subsecretaria. Ligada à Secretaria de Governo. E agora você vai lembrar, porque eu não lembro o nome. Era o Castilho, o rapaz. Castilho, Ziza Nascimento. A Ziza... Pode tirar o somzinho, tira o somzinho. Ai, por favor, tranquilo, gente. Fica, relaxa. Tá tudo tranquilo. Tá bom. Ziza Nascimento. Ziza, né? Maravilhosa. Então, e aí ele criou uma equipe que fazia uma análise da gestão das escolas. A Secretaria de Governo tinha como o Wilson Carlos, que era um gênio. Secretaria de Governo. Gênio. O que ele fazia? Ele criou a lei seca, quer dizer, o meu governo, mas ele foi o líder. Lei seca, segurança presente, barreira fiscal. E ele fazia um controle de qualidade dos serviços na ponta para a educação e saúde. Então, nós tínhamos controle de equipes que não tinham nada a ver com a Secretaria de Educação e nada a ver com a Secretaria de Saúde,
para ouvir a população, medir a qualidade, Sim. e esse relatório E a gente ficava com medo, né? Porque não era da educação, como que eu estou sendo analisado. E aí, nessa gestão, na primeira... Colete, tudo direitinho, tudo... Eu fiquei em 3º lugar no estado. Olha! Na minha escola. Que Mas onda, a minha hein? escola era uma graça. Assim, o meu CIEP, eu falo que é meu, né? Porque até hoje eu digo que ele é meu, porque eu sou apaixonada. Eu encerava, porque era esqueci o nome do piso agora. Mas você podia encerar, né? Tinha essa época o fundo, o chão preto, granitina. Granitina preta, granitina branca. Então, assim, você via o rosto. E as minhas árvores eram pintadas 1 metro de branquinho. A minha escola não tinha pichação, toda iluminada, sabe? Assim... O que ocorre no Estado quando você tem escala, né? O Estado é escala. Você não está cuidando do teu escritório, da tua empresa com 200 funcionários. Você tem uma empresa chamada Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de clientes, mais X milhões que entram e saem estrangeiros e nacionais. E você tem um atendimento do serviço público gigante nas áreas essenciais. Né? No caso da educação e no caso do, por exemplo, diretores de hospitais, diretores de escolas, comandantes de batalhão, delegados de polícia. Claro que, em última análise, seja na Microsoft, na IBM ou no governo do Estado, em última análise o que vale é o ser humano. Ele faz a diferença, óbvio, sempre. Entretanto, quando você padroniza e você organiza e você tem... O cara lá na ponta sabe o que você quer e sabe qual é o programa estabelecido, que não é teu, mas é de Estado, fica tudo mais fácil. Não vai aparecer a professora Luciana, diretora, que pinta a árvore, que cuida, que é ajeitosa, que a escola vai bem, e depende do outro, que nem comandante de batalhão. Ah, esse é correto, esse é não sei o quê. Você tem que ter um padrão, pô. Sim. Padrão. Pega a Ambev, essas empresas têm padrão, Sim, padrão, que aliás é o Falcone. Sim. Padrão. Nessa gestão, né, nós trabalhávamos por meta. Nós por tínhamos resultado. Meta. Nós tínhamos meta e gratificação pelo desempenho. Sim. Interessante. E nas duplas escolas, todo professor que tinha uma dedicação exclusiva nessas escolas, ele recebia uma gratificação a mais de R$ 1.700 à época. Né? Que fazia bastante diferença. Sim. E aquele programa, Luciana, que eu adorava, o Cinema para Todos? Jovens turistas. Eu vou chamar, alunos. Eu vou chamar a Adriana Hatch, foi minha secretária de Cultura, Gente! para vir aqui. Ela é diretora do Grupo Estação de Cinema. Sim. Tem muita coisa boa. O Cinema para Todos foram mais de 2 milhões de tickets. Sim. Para os alunos. Os alunos. Alunos que então nunca é saíram de suas cidades. Só Tão cinema brasileiro, né, Luciana? Muito Só cinema brasileiro e com diretor e ator, com diretor e ator presente. Eu combinei com as salas de exibição. Falei, vocês de manhã não têm o que fazer com a poltrona. Vamos ocupar com... Sim. Nós vamos pagar. E aí fortalecemos as salas de exibição. Foi. Semana da Arte. Semana da Arte. Lá no transamento. Pier Mauá, antes de existir. Semana da Arte, isso mesmo. Essa coisa de revitalização da parte, né, ali do Pier Mauá, esse homem já mandou montar um galpão inteiro, transformado, os alunos ficavam milhares assim... de alunos indo lá. Sabe? E a Feira de Livros? Feira de Livros. Na Sul-América, onde está a secretaria agora? Sim. Ainda tem, né, aquela parte. Aquele centro de exposição? Aquele centro de exposição ainda tem, que agora é Expomag. Nós fazíamos ali feiras de livros e professores do estado inteiro iam com os seus alunos para comprar ganhavam um voucher para poder comprar o livro. Ganhavam um voucher, chegava lá e comprava. Né? E as editoras de livros todas. Incentiva a cultura. Gente, o papo maravilhoso. Tá demais, mas se não, antes que meu diretor brigue comigo, a gente vai precisar encerrar. Eu acho que a gente tem que trazer ela de novo. Meninos, eu vi. Se fosse resumir o nosso papo hoje, meninos, eu vi. Agora, uma última pergunta, Luciana. O que é educação para você? Educação, para mim, é transformação, renovação, sabe? É engajamento. Emancipação. Emancipação, sabe? Conhecimento é tudo. É luz, o conhecimento transforma as pessoas e é apaixonante,
sabe? Quando você faz aquilo, nos meus 9 anos em que eu decidi ser professora, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu fazia um papelzinho de defensora pública no CIEP, que eu fiz... A única coisa que eu fiz como advogada foi ação de alimentos, que eu fiz muito no CIEP. Que legal. Porque eu queria ajudar para as mães, que eu via, porque na comunidade em que eu atuava, a pobreza era muito grande. Então, assim, os meus alunos, eles só almoçavam e jantavam lá na escola. Normalmente mãe solo, né? Muitas. Cara, eu fiz um programa chamado Renda Melhor, com os cadastrados do Bolsa Família, que também vai chegar lá na educação. Renda Melhor Jovem. O Renda Melhor eram as 200 mil famílias mais pobres do cadastro do Bolsa Família. Então, nós dávamos um complemento que é de R$30 a R$300. Uma revolução. 200 mil famílias. Mais de 1 milhão de pessoas no estado. E aí pegamos os jovens matriculados no ensino médio pertencentes a essas famílias, e eram milhares, e gratificamos. Aliás, o Lula está querendo fazer agora isso. O Lula está querendo fazer isso agora. Gratificamos do primeiro para o segundo ano, você ganhava um valor total, digamos, R$5 mil. Era perto disso, 3.500, 400. Era um dinheiro expressivo, né? Estou falando de mais de 10 anos atrás. Então, você, do primeiro ao segundo ano, você passou de ano, permaneceu na escola, você acessava 20% ou 30% desse valor para saber que aquilo ali não é cascata de político. Aí você já pegava. Aí você fazia o segundo, terceiro. Pô, isso tem um depoimento. E jovem aprendiz também, né? Uma bolsa de R$900 que você dava. E os alunos do terceiro ano ou do 9º ano, eles iam para... No caso, a gente na secretaria a gente tinha, porque antigamente os processos eram numerados, né? À mão. Então, não existia o SEI ainda. Sim. E eles ajudavam a equipe da secretaria ou as regionais. Tinham os postos onde esses alunos colocavam a blusinha, saía da escola, colocava aquela blusinha e ele tinha depositado na sua conta R$900 todo mês. Acho que era mais até que o salário mínimo. Luciana, eu não sei se você vai voltar aqui, o que seria um prazer para mim. Mas eu acho que a gente tem que fazer, sabe o quê, gente? Eu acho que está na hora de eu fazer um livro contando a saga do nosso estado, né? Ah, com certeza. Que nós fizemos em 8 anos, né, Tem muita coisa. Muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Assim, a gente não tá falou nem a metade do que aconteceu na educação. Contar as experiências de cada área, deixar isso como legado, né? Com certeza. É muito um importante, legado. Olha que eu vou cobrar esse livro aí. Tá bom. Vai ter que ter um da educação. Vai ser um de um da cada. saúde, né? Segurança. Nós tínhamos também o PROES, né? A gente vai falar sobre gestão. O PROES, sabe o que era o PROES? Deixa eu falar disso também. Segurança e educação. Nós criamos um programa, o PROES, em que os policiais ganhavam nas suas folgas um valor muito maior do que bico. Criei o RAS, que é o regime adicional de serviço, foi eu que criei, mas isso é só para a polícia. Mas o PROES, então, o policial, na hora de fora do serviço, ele ia patrulhar uma escola. Ele não entrava na escola, ele ficava na porta garantindo a segurança do ir e vir. Importante. Luciana, muito obrigada pela sua participação. Um prazer, obrigada. Obrigado. Agradece a mim também, que hoje eu falei mais do que a entrevistada. Muito obrigada, viu, hoje. Foi um prazer. Hoje foi difícil, né? Eu também gosto de falar. Não, mas é bom quando o papo é assim, né? É isso. Não fica muito preso. Porque são boas memórias, né? São boas coisas, mas você vai voltar ainda, a gente tem muita história ainda pra contar. Com certeza, contem comigo. É isso. Não esquece de se inscrever no canal e semana que vem tem mais. Também. No Voz das Mães tem mais conteúdo lá também. E é isso, obrigada. Tchau, tchau.